Então tá, pessoal. A aula de hoje, né, de metodologia científica, eu só abri um Word aqui para organizar as ideias, tá? Para apresentar para vocês. Então, a aula de hoje, se nós estivéssemos tendo aula, né, presencial, hoje seria uma aula em que eu falaria sobre plágios e tipos de plágios, né? Então, hoje é o último conteúdo mesmo da nossa disciplina. Eu ainda tenho um material para disponibilizar para vocês das próximas semanas, que é referente a conteúdos sobre tipos de relatórios e tipos e artigos científicos, tá? Então, modelo de artigo científico, tá? Eu vou colocar esse material de apoio para vocês lá no sistema, na próxima semana. Mas é um conteúdo, né, que vai ficar mais como informação para vocês, caso vocês necessitem. Caso vocês necessitem mais para frente, mas vocês não vão precisar usar esse conteúdo nesse momento, né? Que o nosso, na verdade, conteúdo acaba hoje aqui, né? Então, pessoal, eu pedi para vocês me entregarem no dia 15, até o dia 15, né, um trabalhinho sobre as linhas de pesquisa. Então, vocês tinham que identificar o método ou os métodos, né, ou as linhas de pesquisa que vão ser utilizadas no projeto de vocês e explicar cada uma delas, né? Explicar a parte conceitual. Se quisesse também colocar a parte de aplicação dessas linhas de pesquisa dentro do trabalho, dizendo como que vocês iam abordar essas linhas de pesquisa, né, no trabalho, também podia colocar, não tem problema. Mas o que eu pedi mesmo era a parte conceitual. O que é cada linha de pesquisa que vocês estavam para abordar, estão abordando lá no projeto integrador. Muito bem. Vocês me mandaram, né, esses trabalhinhos, eu vou corrigir, então, estou corrigindo já, e vou mandar para vocês a devolutiva até quinta-feira, tá? Porque essa devolutiva vai ser importante para vocês continuarem, né, o projeto integrador, a elaboração lá do projeto de vocês, tá? Bom, e daí a aula de hoje, referente a plágio, né? Antes eu quero situar vocês aqui do, do conteúdo já ministrado, né, na nossa disciplina. Então, a gente viu, né, a gente tem visto na nossa disciplina de metodologia as etapas para um desenvolvimento científico, né, um desenvolvimento de uma pesquisa, seja essa qualquer pesquisa, seja um projeto integrador, seja um TCC, seja um artigo científico, né? Então, todo o trabalho que envolve a ciência, que envolve a pesquisa, ela segue, né, um desenvolvimento científico. Então, eu coloquei aqui, né, é, coloquei aqui alguns, né, o nosso fluxograma padrão, né, que eu apresentei para vocês, bati bastante nas nossas aulas de metodologia, de onde que surge a ciência, né, através das observações, aí você faz a identificação da problemática, né, então observou, poxa, poderia ser diferente, poderia ser assim, assado, né, aí identificou o problema, aí você tem a etapa, né, de formulação das ideias ou as hipóteses, né? Isso se transforma no objetivo do seu trabalho. O que você vai fazer, né? Quais são as suas ideias, quais são as suas hipóteses, para tentar, né? Essa formulação de hipótese, né? Ela justifica as ideias a partir da problemática observada. Então, você tem que justificar isso, né? Então, lembra lá das aulas de metodologia da Prof, o que é a justificativa de trabalho. Vocês já me entregaram isso, né? Mostrar o porquê, qual é a motivação do seu objeto de estudo. Traçar os objetivos para solucionar essa problemática. Então, a gente viu isso aqui. Aí, agora, pessoal, vocês estão nessa etapa, né? De um trabalho de pesquisa, vocês estão na etapa de colher informações, então as teorias, né, os resultados dessas teorias, de aplicações que possam embasar cientificamente o trabalho de vocês, né? Então vocês estão fazendo isso. Aí vocês vão ter que, por meio de metodologias, planejar o trabalho.
né, que seria a metodologia de trabalho, que foi o trabalhinho que eu pedi para vocês identificarem lá, ou como vocês vão elaborar o projeto, em qual base de linha de pesquisa, né, está o seu projeto. Muito bem. E daí, mais para frente, vocês vão ter que fazer, né, a análise dos resultados do trabalho ou a conclusão, né, apresentando a solução do problema identificado ou pelo menos o que foi entendido sobre o resumo, né, sobre os resumos feitos, sobre a revisão bibliográfica feita, observar se os objetivos que vocês se predispuseram lá em cima, lá no começo do projeto, foi alcançado e apresentar os trabalhos futuros. Então, é isso aqui que vocês têm agora para dar continuidade no trabalho de pesquisa de vocês, tá? A gente vai falar isso na nossa aula de projeto integrador na quinta-feira. Bom, então, né, vocês estiveram em contato com os elementos textuais de um trabalho de pesquisa, que foi também conteúdo da nossa disciplina de método, em que apresentamos todas as etapas, então, de um trabalho de pesquisa, né? Todos os elementos textuais que devem estar contidos no trabalho. Tá certo? Então a gente, né, tem a capa, folha de rosto, o resumo, o sumário, as listas, tudo isso está lá no modelo de projeto integrador, né? E daí agora no final do segundo bimestre, vocês vão ter que me entregar o projeto integrador finalizado, né? Até anexo, se necessário, obviamente, né? Mas obrigatoriamente até as referências bibliográficas. Vocês vão ter que me entregar isso como a parcial agora do segundo bimestre, né? Mas a prof ainda vai estipular datas, então fiquem calmos. Então, vocês já têm 3 pontinhos referentes ao trabalho de metodologia, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho disso, de plágios, tá certo? Então, assim, o plágio, pessoal, é algo que a gente não deve fazer nos nossos trabalhos de pesquisa, tá certo? Então, assim, eu estou muito feliz, na verdade, porque eu estou vendo os trabalhos de vocês, né, o andamento do projeto tal, e eu estou ficando muito feliz porque eu observo que vocês estão se esforçando para escrever com as suas próprias palavras, a resumir o conteúdo que vocês leem, né? As informações que vocês estão obtendo das referências que vocês estão pesquisando. Então, a prof está vendo que vocês estão se esforçando. E é isso mesmo que eu quero ver, porque isso instiga e aprimora o jeito de vocês escreverem, de vocês, né, formarem sentenças. Isso é um treinamento para vocês melhorarem a escrita de trabalho de vocês. Então, plágio, pessoal, né, como alguns dicionários definem, é cometer um furto literário, apresentando como sendo a sua ideia e não a ideia original de um autor original, né? Então, quando você faz uma pesquisa científica, você embasa teoricamente o seu trabalho. Da onde você tira isso? De informações que você tem que pegar em referências bibliográficas, sejam artigos, notícias, TCCs, monografias, livros, revistas, o que seja. Né? Vocês têm que dar credibilidade à ciência, à busca, lembra? Sistemática pelo conhecimento. Então, vocês têm que ir atrás. E não pode cometer o furto literário, ou seja, você copiar aquilo, tomar para si, né, trechos de obras literárias que não são suas. A gente sabe que hoje a internet, com o advento, né, da virtualização de conteúdos, de que tudo agora é exposto e publicável, a gente tem muita dificuldade com relação a isso, tanto a credibilidade daquele conteúdo que está sendo disponibilizado na internet, né? Como também a gente tem que tomar cuidado e não se acabar caindo em um plágio. Às vezes a gente comete um plágio sem nem mesmo perceber, né? Então é por isso que a professora trouxe para vocês os tipos de plágio, tá? Para vocês terem uma noção do que é um plágio e tentar não cometê-lo, né? A gente tem o plágio literal ou plágio direto, tá, pessoal? Esse plágio literal, plágio direto, é a cópia na caruda, sabe? É você ir lá copiar aquele trecho como se fosse seu. Então, aqui a professora até, né, colocou, a professora tirou esse material do INSPER,
né? Material bem didático aqui para vocês terem noção do que é os tipos de plágio. Então, o plágio direto ou literal aqui está a fonte original, né? Então, você tem aqui, não está todo o texto, né? Porque cortou, mas você tem um texto aqui e daí o cara plagia aqui, né? Ele coloca aqui, por mais que ele coloque a referenciação, veja que ele copia igual, que temos um longo caminho pela frente, que temos um longo caminho pela frente, CO provavelmente é o mesmo, né? Então, isso é cópia direta, né? Então, até começou bem, né? Mas daí foi lá e copiou. Mesma coisa acontece aqui, né? Aqui, na verdade, seria como deveria ser colocado. Então, se você quer copiar esse trecho, a prof já falou, usa citação, citação curta, abre aspas ali, né? Então, a citação curta, você pode dizer que aqui tá comprimido, né? Aqui tá comprimidinho, mas se for usar toda a página, vai dar menos que 3 linhas e entra na normativa de citação curta. Né, em que você continua, segue o texto, olha que bonito que fica, você referencia, sabe que é copiado, mas tem aspas ali, e você não toma, né, aquele trecho do trabalho. Bom, aí a gente tem o plágio transliteral, que seria o quê? Parafrasear uma passagem no texto. O que é parafrasear, pessoal? É ficar buscando sinônimos, tá? Então, às vezes, ó, tem lá, né, o texto, é esse o erro desse cara, a separação abissal entre o corpo e a mente. Daí começa a separação cartesiana entre corpo e mente. O cara foi lá para saber o que era abissal, viu nos sinônimos que era cartesiano, foi lá e jogou cartesiano. Aí, entre a substância corporal e fenômeno indivisível, pode ser considerado equívoco, porque, ó, daí já começa com volume de invenções, daí já cota o juízo moral, o sofrimento. Daí, sofrimento entre as dores do corpo acontecem, né? Do juízo, ó, veja como tá copiando, né? Ele sintetizou, mas ele copiou as palavras daqui, né? E aqui seria a citação indireta correta, né? Você diz, ó, e aqui ele não, nem cita, nem faz referenciação, nem menção ao dono desse trecho, né? Que é esse cara aqui, ó, né? Então ele não faz nem menção ao dono desse trecho. Qual que seria o correto fazer? Você. Então, já pode usar? Pode, tudo bem. Você coloca mais sinônimos, tudo bem, não tem problema, mas diga de quem que é. Referencie, né? Então, você parafraseou, né, esse texto, buscou sinônimos, usou as mesmas palavras, algumas as mesmas, mas conseguiu sintetizar até com umas palavras que não eram as mesmas, tudo bem. Só que aqui você, ó, para Damásio, né, você referencia, tá? A gente tem também o autoplágio. Por exemplo, vocês fazem esse projeto integrador. Aí vocês mudam de instituição. Aí esse projeto integrador vira um artigo, a gente publica na nossa revista, por exemplo. Aí você muda de instituição. Aí você leva esse artigo lá para outra instituição e eles publicam na revista lá, por exemplo. Isso é autoplágio, né? Você tem que se referenciar também. Até teve uma aluna uma vez que me perguntou, professora, eu já tenho uns artigos, um artigo publicado, eu posso usar como referência no meu próprio trabalho? Obviamente que pode, mas você não pode se copiar, você tem que se citar, se referenciar, né? Igual foi feito aqui nos exemplos bonitinhos, a forma correta, né? Mas daí você cita a si mesmo, tá? Mas não pode copiar. E daí a gente tem o plágio intercalado. Esse aqui é a pegadinha dos alunos para os profs, né? Eles acham, haha, tô fazendo um negócio aqui que eles não vão descobrir. Mas a gente descobre, tá? O que é esse negócio aqui do plágio intercalado? A prof não tem nenhum exemplo para mostrar, mas eu vou explicar. O plágio intercalado é quando você pega várias referências conceituais, por exemplo, conceito, por exemplo, o Jô, que está fazendo lá sobre agricultura familiar. Você pega 3 livros com 3 conceitos muito similares, os 3, né? Muito similares, conceitos basicamente iguais, porém com palavras diferentes. Aí você vai lá, copia o trecho de um, copia o trecho do outro, copia o trecho de outro, junta tudo num texto só, mas foi copiado,
né? E coloca no trabalho. Isso é para plágio intercalado. Você copiar de várias referências, fazer o que a gente chama de colcha de retalhos. Você vai costurando um pedacinho que você copiou ali, um outro pedacinho ali, um outro lá, né? Para formar um novo texto. Mas não é, né? Você copiou de vários lugares e juntou aquele quebra-cabeça. Né? E a gente percebe isso quando até os alunos às vezes não têm nem a minúcia de fazer a coesão entre os parágrafos, entre as frases. Então, isso fica muito claro quando o aluno faz isso. Né? Então, prestem atenção, porque isso é muito feio também, fazer plágio intercalado. A melhor forma, né, é isso aqui, ó, faz a paráfrase, né, e referencia, é o que a professora tem falado para vocês, né? Vão atrás de sinônimos, falem com as suas próprias palavras o que você entendeu de um texto original, escreva com as suas próprias palavras, sempre referenciando de quem que é o texto, da onde vocês tiraram, tá bom? É assim que se faz um trabalho de pesquisa. E isso que é o plágio. E agora para o segundo bimestre, né? Na disciplina de metodologia, a professora vai observar, né? Eu já tenho observado e não tenho notado assim na caruda muitos plágios, né? Então eu tenho relevado bastante, mas assim, tem coisas que não dá para relevar, né? Daí nesse segundo bimestre vai ser também parâmetro de nota de avaliação a questão da utilização dos plágios. Bom, Mariane, pessoal. Oi, Jô, diga. aqui você, ali onde tem citação correta ali do parafrasear, ali, volta ali. Do Aqui, Damasio. Isso. aqui, Digamos assim, ó, ali você colocou para Damasio 2001. Digamos que Isso. eu peguei um texto lá do site da ONU. Tá. Para escrever lá daquela cientista lá, presidente lá da ONU lá. Tá. Eu usei lá, entre parênteses, entre aspas, tudo, mas eu não coloquei ali da onde que eu peguei. Eu teria que pôr lá no final ou onde que eu colocaria aí no caso, que eu usei aquele. Se você colocou entre aspas, aí eu vi na introdução, né? Isso. Tem que ir lá na norma, Jô, porque eu não corrigi aquilo ali, né? Então vocês vão colocar novo aí. É que você falou que não ia corrigir, por isso que a gente até não. Isso. Eu Deveria só ter corrigi feito, mas. o que que eu corrigi daquele resumo de vocês, Jô? Eu corrigi o conteúdo, né? E dei as coordenadas para vocês. Agora, a normativa, quem tem que colocar são vocês, porque eu já dei essa aula de normativa de citação e referenciação. Volta lá na minha aula sobre referências bibliográficas. Né? Ok. Em que eu falo que você pode fazer a referenciação do autor no começo, que nem está aqui, né? Ou no final. Olha, você quer um exemplo com aspas? Tá aqui, ó. Ó, um exemplo com Tá. aspas, como tem que fazer, né? Aí tem que colocar o nome do autor, a página, de onde foi tirado, né? Ou do site, né? Tal. Que site que tirou. Beleza? Daí é que isso aqui é uma citação curta, mas Beleza. pelo que eu lembro Beleza. lá do texto de vocês, era uma citação longa. Pelo que eu lembro lá, Jô, era uma citação longa. Então veja lá direitinho, porque daí citação longa tem que dar recuo, né? Então aí a normativa muda um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Beleza. Eu vou ver.